Oi pessoinhas do bem, seguinte, hoje nós vamos fazer um trabalho mais ou menos prático. Vou ensinar para vocês como é que se organiza um parágrafo, por meio de um trecho de um texto do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, e eu o coloquei em um bloco único. Aí, por meio da leitura dele, nós vamos dividir esse trecho em parágrafos. E aí vocês verão como é que se estrutura um parágrafo de um texto bem escrito, né? Primeiramente, vamos falar sobre a origem da palavra parágrafo. A palavra parágrafo, ela é de origem grega. Ela tem duas coisas do grego antigo. Para, em grego, quer dizer ao lado de. Ao lado de. E grafo, em grego, quer dizer escrita. Então, parágrafo é o quê? Escrever ao lado, né? Então, agora a definição de parágrafo. Parágrafo é uma unidade do texto, ou seja, ela é uma parte de algo maior que é autossuficiente, ou seja, cada parágrafo trabalha com uma ideia principal, né? E essa ideia principal, ela pode vir logo na primeira frase ou lá no final do texto, lá do parágrafo, claro. Essa frase que ela mostra assim, olha, nós vamos falar sobre isto neste parágrafo. Ela é o tópico frasal. Tópico frasal é, então, o guia do parágrafo. Aquilo que vai ser o assunto dentro do parágrafo. Tranquilo? Então vamos ao texto do Cortella. O título é Está Faltando Espanto, do Mário Sérgio Cortella, e aí nós vamos primeiro lê-lo completamente, para depois nós vamos estruturá-lo em parágrafo lá. Final do século XX. Profusão exuberante de tecnologia, patamares científicos inéditos, resultados econômicos estrondosos, produção magnífica de bens de consumo. Olhando só para as conquistas, tudo é superlativo. Nos últimos 50 anos, tivemos mais desenvolvimento inventivo do que em toda a história anterior da humanidade. Em outras palavras, aceitando a hipótese de que há aproximadamente 40 mil anos somos Homo sapiens sapiens, apenas nas 5 décadas mais recentes acumulamos mais estruturas de conhecimento e intervenção no mundo do que em todos os 39.950 anos anteriores. A cada dia nos deparamos com novas invenções, novos produtos, novos modos de fazer e interpretar. Em cada um desses dias, precisamos nos acostumar com as novidades, aprender a lidar com elas e, mais do que tudo, acabamos por nos submeter ao ritmo que elas impõem. De alguma maneira, essa overdose da novidade induz a uma certa insensibilização dos sentidos e dos sentimentos, de modo que se acaba por considerar todo esse redemoinho cotidiano como sendo corriqueiro e normal. Então, ó, esse texto, de forma geral, fala sobre o quê? Fala sobre a produção tecnológica dos últimos anos. Então, traz o quê? Dois lados, porque todo o texto, né, que ele trabalha com a defesa de ponto de vista, que é uma dissertação, fala sobre um ponto, fala sobre um grande tema e traz lados positivos e lados negativos, né? Então, esse texto aí é uma dissertação, embora ele seja em uma linguagem não muito, né, rebuscada, ou seja, muito complexa. Ele trata as coisas até assim, né, de uma forma bem suave. Então, agora nós vamos dividir este blocão que eu pus em parágrafos. Nós vamos ter que identificar uma ideia e tudo que
que ele fala sobre essa ideia, então aí parte para outro parágrafo. Vamos lá, ó. Final do século XX, ó. Ele já introduz o que? Um cenário. E o que ele vai falar sobre esse cenário? Isso aí vai fazer parte deste primeiro parágrafo, que é o que? Mostrar como se caracteriza o final do século XX. Então ele abre esse texto com uma ideia, que é mostrar como é o fim do século XX, que foi há pouco tempo. Então, ó, final do século XX, profusão exuberante de tecnologia, patamares científicos inéditos, resultados econômicos estrondosos, produção magnífica de bens de consumo. Olhando só para as conquistas, tudo é superlativo. Nos últimos 50 anos, então aqui, ó, essa parte que fala sobre o século XX vai até onde? Vai até superlativo. Porque depois ele troca de assunto, embora haja o quê? Uma relação de sentido, mas ele troca de assunto. Claro que em um texto todos os parágrafos eles têm que se comunicarem, seja por meio de palavras que mostrem que eles estão interligados, que são as conjunções, porque, né, então, né, pois, portanto, logo que, visto que, ou por meio de conexão de ideias. Mas aqui nesse primeiro parágrafo, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre como é que se caracteriza o século XX. Tá, mas eu vou editar o texto. Estou tentando editar o texto. Então, esse primeiro parágrafo aqui, que eu estou tentando editar, né? Aqui, achei. Então, esse é o primeiro parágrafo. Vamos pintá-lo de... Agora, mexendo nesse texto. Difícil, né, esse negócio? Tem que apertar forte aqui o negócio, hein? Agora, como é que se colore? Gente do céu. Eu vou ter que desistir de colorir. Então, esse é o primeiro parágrafo. A gente separa. Então, eu desisti de colorir. Aí, ó, nos últimos 50 anos tivemos mais desenvolvimento inventivo do que toda a história anterior da humanidade. Então, isso aqui vai ser o tópico frasal do segundo parágrafo. Vai ser as características desses últimos 50 anos. Vocês viram que aqui no primeiro parágrafo a característica era o quê? O panorama do final do século XX. Agora aqui nos últimos 50 anos vai ser uma outra descrição de como foi agora os 50 últimos anos. Então ali, ó, que houve mais desenvolvimento do que nos outros 40, quase 40 mil anos. Então vai até onde essa ideia da caracterização dos últimos 50 anos. Ó, nos últimos 50 anos tivemos mais desenvolvimento inventivo do que em toda a história anterior da humanidade. Aceitando a hipótese de que nós somos Homo sapiens há 40 mil anos, nós tivemos nesses últimos 50 um maior conjunto de coisas do que nos outros 39.950. A cada dia nos deparamos com novas invenções. Então, ó, a caracterização dos últimos 50 anos vai até a comparação com todos aqueles 39 mil anos depois. Então, esse é o segundo parágrafo. Aí o outro parágrafo. A cada dia nos deparamos com novas invenções, novos produtos, novos modos de fazer e interpretar. Agora, a outra
o terceiro parágrafo vai ser sobre o quê? Sobre como é que é o dia a dia desta nossa época de grande profusão tecnológica. Então esse vai ser o mote do terceiro parágrafo, né? Ele vai descrever como é que o ser humano se insere ali. Vocês viram que no primeiro parágrafo ele disse como é que era o século XX no seu final, como são esses 50 anos em comparação com o resto da história, e aí ele vai falar como é que o ser humano está se inserindo nisso. Então, ó, aí ele vai falar das tecnologias e o que elas nos acarretam. Agora vai ser uma coisa que vai interligar todo esse desenvolvimento tecnológico desenvolvido nos 2 parágrafos anteriores e as suas implicações na humanidade. Então ali, precisamos nos acostumar com as novidades. Aí, todas as vezes que um autor de um texto dissertativo faz uma afirmação, ele tem que fazer uma outra frase que justifique esta afirmação, ou seja, que a corrobore, ou seja, que a justifique, que a torne forte para que convença o leitor. Então, temos que nos acostumar com as novidades. Isso é algo forte. Toda vez que um autor em um texto dissertativo usa a primeira pessoa do plural, nós, em uma frase categórica, ou seja, afirmativa, ele tem que pôr logo em seguida uma outra frase que a justifique. Temos que nos acostumar com as novidades, aprender a lidar com elas e, mais do que tudo, acabamos por nos submeter ao ritmo que elas impõem. Aí, de alguma forma, aí ele vai o quê? Mostrar como isso tem acontecido conosco, como isso tem nos formatado, como isso tem nos mudado. Induz a uma certa insensibilização dos sentidos e dos sentimentos. Aí ele usa uma oração subordinada. Nesse caso aqui, consecutiva, ou seja, mostra uma consequência de algo que ele disse antes, de modo que, ou seja, textos dissertativos trabalham muito com conjunções, Essa aqui eu falei, de modo que, visto que, já que, mas só que nesse caso aqui, ela é uma consecutiva. Por quê? Porque vai mostrar uma consequência de algo dito antes. Nós temos uma causa, que é a overdose de novidade, que mostra uma certa insensibilização dos sentidos e dos sentimentos, e isso acarreta o quê? De modo que se acaba por considerar todo esse redemoinho cotidiano como sendo algo normal. Então, o que ele está querendo dizer nesse terceiro parágrafo? Que todo esse desenvolvimento tecnológico, isso aí nos deixa insensíveis. Por quê? Porque nós não nos espantaremos mais com nada, e isso aí fica sob a capa de ser algo normal, que isso é característica imprescindível da nossa época. Como tem sempre coisa nova vindo, nós o que? Perdemos o que? Aquele poder de se espantar, de se admirar. Então, isso que ele fala sobre a tecnologia. Vocês viram então como é que esse trecho foi organizado em 3 parágrafos? Primeiro ele mostra o panorama dos últimos 50 anos, como é que está hoje, acabado. Depois ele mostra como é que esses 50 anos se organizaram, que foi algo que foi estupendo, perto dos outros anos, da nossa história. E aí, no terceiro parágrafo, ele vai ficando cada vez mais profundo. Aí ele vai relacionar todo esse conhecimento acumulado com nós, seres humanos. Tranquilo? Então, espero que tenham gostado e isso auxilie na confecção de um texto bem divididinho em parágrafos.